Então, nesta videoaula, vamos ser apresentados ao segundo mais importante método de integração, que é chamado método da integração por partes. Então, este é um método muito simples, que depende, claro, do anterior, mas que, possuindo uma fórmula para a sua integração, facilita bastante o nosso raciocínio. Então, de que se trata? Este método, ele se baseia na definição da integral. Uma das propriedades fundamentais da integral é que a integral da diferencial de uma função é igual à própria função que está sendo diferenciada. E se esta função é formado por um produto, se este integrando principalmente é formado por um produto, observe que a diferencial do produto de duas funções u e v é igual à função u multiplicada pelo diferencial de v mais a função v multiplicada pela diferencial de u. Então, se eu quero integrar, por exemplo, u dv, então, integral de u multiplicado por dv é igual à integral, se a integral da soma de duas funções é a soma das integrais, é claro que a integral da diferença de duas funções é igual à diferença das integrais. Portanto, a integral de u dv é a integral da diferencial de u multiplicado por v menos a integral de v du. Ora, a integral da diferencial de uv é u multiplicado por v. E agora eu tenho que subtrair da integral de v du. Então, a fórmula é integral de u, uma função u multiplicada pela diferencial de uma função v, é igual ao produto de u vezes v menos a integral de v du. Então, aqui está a fórmula da integração por partes. E é claro que eu vou utilizá-la à minha conveniência. Isto significa que, se eu formo um produto de u vezes dv, então é claro que eu tenho que ter o pressuposto de que, primeiro, eu conheço a diferencial de u, porque ela aparece aqui. Segundo, eu conheço a primitiva de dv, porque ela aparece aqui e aqui. Então, antes que vocês sintam a cabeça cheia de dúvidas, vamos logo passar rápido aos exemplos para que eles tratem de dirimir estas dúvidas. Então, olha aqui um primeiro exemplo. Imagine que eu deseje determinar a integral de x multiplicado por e elevado a x dx e que eu queira fazer isto por uma integração por partes. Então, eu vou imaginar que este produto é o produto de uma função u vezes uma diferencial dv. Então, observe que eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é chamar u igual a x e dv igual a e elevado a x dx. E a outra possibilidade é chamar u igual a e elevado a x e dv igual a x dx. Em princípio, este segundo caminho é péssimo. Por quê? Porque eu aumento o grau de x. Então, vamos tentar o primeiro caminho. Os dois caminhos são possíveis, mas eu olho para esse segundo caminho e vejo que eu estou aumentando o grau de x, o que em geral não é bom,
É o mesmo que vimos na regra de L'Hopital, evitar aumentar de tamanho. Então, vejamos o que acontece com o primeiro caminho. Então, se U é igual a x e se dv é e elevado a x dx, então observe que facilmente eu obtenho du, porque du é a diferencial de x, que é igual a dx, e v é a primitiva de e elevado a x dx, que é o próprio e elevado a x. Então agora, aplicando a fórmula, ou seja, integral de u multiplicado por dv é u multiplicado por v menos a integral de v du. Então, se eu sei que u é igual a x e v é e elevado a x, então a integral de x vezes e elevado a x dx é igual a u multiplicado por v, x vezes e elevado a x, menos a integral de v du. Ora, v é e elevado a x e du é igual a dx, portanto é e elevado a x dx. Portanto, a integral de x multiplicado por e elevado a x dx é x vezes e elevado a x, repito aqui, menos e elevado a x. Portanto, isso é igual a e elevado a x vezes x menos 1 mais a constante. Então, aí está um primeiro exercício. Observe que tudo se trata da escolha conveniente de quem é u e de quem é dv, que eu tenho frequentemente duas possibilidades, em outras não, tenho apenas uma possibilidade, como veremos agora no segundo exemplo. Então vamos ver aqui, segundo exemplo, integral de ln de x dx. Então aqui eu só tenho uma possibilidade, ou seja, u igual a ln de x, dv igual a dx. Se dv é dx, logicamente v é igual a x e du é igual a dx sobre x. Então agora montando, integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Então, insisto, isto é uma fórmula. Então, eu estou aplicando a fórmula. Ora, quem era u? U é ln de x, dv é dx. Logo, u é igual a ln de x e v é igual a x. Portanto, isto é o produto de u vezes v. Ou seja, x vezes ln de x, menos a integral de v, que é x, vezes du, que é dx sobre x. Corta. Portanto, isso é x vezes e elevado a vezes ln de x, que eu repito aqui, menos a integral de dx, que é igual a x. Portanto, isso é x que multiplica ln de x menos 1 mais a constante, é a solução, então, desta integral. Apresentando aqui isoladamente, então, integral de ln de x dx é igual a x que multiplica ln de x menos 1 mais a constante. Então, esta é a solução do segundo exercício. E veremos também ainda outros. Vejamos aqui o terceiro exercício, então, integral de arco tangente de x dx. Novamente, só tem uma possibilidade. U igual a arco tangente de x, dv igual a dx. Ora, du é dx sobre 1 mais x ao quadrado e v é igual a x. Aplicando a fórmula, então, integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du.
Então, U vezes V é x vezes o arco tangente de x, menos a integral de Vx vezes du, que é dx sobre 1 mais x ao quadrado. Bom, vamos resolver então separadamente esta integral. Integral de x dx sobre 1 mais x ao quadrado. Então aqui eu tenho uma função que eu vou chamar de u igual a 1 mais x ao quadrado. Por quê, professor? Porque eu vislumbro que aqui em cima se encontra a derivada, ou melhor, a diferencial de 1 mais x ao quadrado. Ah, professor, mas a diferencial de 1 mais x ao quadrado é 2x dx. Não é x dx, mas a diferença entre x dx e 2x dx é apenas uma constante multiplicando, que vai poder ser transportada para fora do sinal de integração. Então, se u é 1 mais x2, du é 2x dx, e esta integral se transforma, então, na integral de x dx é du sobre 2. Du sobre 2 dividido por u, que nada mais é do que meio da integral de du sobre u, que é meio do ln do módulo de u. Não estou colocando a constante porque este resultado ainda será inserido lá em cima na fórmula da integração por partes. Então, isto é meio do ln do módulo de 1 mais x ao quadrado. Ou, que também pode ser escrito como 1 mais x ao quadrado é sempre positivo, eu posso sumir com as barras de módulo e escrever ln da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, porque este meio, recordemos a propriedade do logaritmo, pode ir para o expoente. Portanto, esta integral é x vezes o arco tangente de x menos o ln da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado mais a constante de integração. Quarto exercício, então, integral de x cosseno de x dx. Então, pelo mesmo motivo do primeiro exercício, vou chamar u igual a x, du igual a cosseno de x dx. Lembrando que no primeiro exercício, assim como neste, eu tenho também a possibilidade de chamar u igual a cosseno e chamar dv de x dx. Mas se eu fizer isto, v será x ao quadrado sobre 2. Isto representa um aumento da potência. Então, eu estou me orientando pelo mesmo princípio que vimos na regra de L'Hopital, que é evitar com todas as forças que aumente de tamanho. Portanto, se dv é cosseno de x dx, v é a primitiva do cosseno, que é o seno de x. E du é igual a dx. Portanto, a integral de x cosseno de x dx é a mesma integral de u dv, que é u vezes v, menos a integral de v du. Então, se u é x e v é seno de x, então isso é x multiplicado pelo seno de x, menos a integral de v seno de x, vezes du dx, que é dx. Então, isto é igual a x multiplicado pelo seno de x, menos a integral do seno de x, que é menos o cosseno, portanto, mais o cosseno de x. Então, a integral de x cosseno de x dx
é x vezes o seno de x mais o cosseno de x mais a constante de integração. Então, esta é a solução da quarta integral desta lista de exemplos desta videoaula. Vejamos a quinta. Então, integral de x vezes ln de x dx. Então, isto é, vou transformar isto em u igual a ln de x e dv igual a x dx. Ah, professor, mas na outra o senhor evitou o x dx para não transformar em x ao quadrado sobre 2. Mas, observe que se eu tomar o caminho oposto, eu vou ter que, de certa forma, complicar o meu trabalho. Embora num desses exercícios acima, que foi o número 2, eu resolvi a integral de ln de x dx, eu tenho um problema associado ao não conhecimento da primitiva do logaritmo neperiano, né? Então, por isto eu estou um primeiro motivo para eu evitar tomar dv como ln de x dx. O segundo é um estímulo a tomar dv igual a x dx. Por quê? Porque du vai ser dx sobre x. E quando eu multiplicar, o grau de x ao quadrado sobre 2 vai diminuir, porque eu tenho um x no denominador. Vejamos. Então, observe que du é dx sobre x. E v é x ao quadrado sobre 2. Então, a integral de x ln de x dx é u dv, que é u vezes v menos a integral de v du. Então, u vezes v, x ao quadrado sobre 2 vezes ln de x, menos a integral de v du, x ao quadrado sobre 2 vezes dx sobre x. Então, este x se encarrega, o x do denominador se encarrega de diminuir o grau de x ao quadrado, então isto é x ao quadrado sobre 2 vezes ln de x menos a integral de x dx sobre 2, que é x à quarta, x à quarta não, x ao quadrado, claro, x ao quadrado sobre 4, mais a constante. Então, a integral de x ln de x dx, colocando x ao quadrado sobre 2 em evidência, x ao quadrado sobre 2 vezes ln de x menos meio, mais a constante. Então, esta é a solução deste quinto e último exemplo desta videoaula. Espero que com isto vocês tenham consolidado o assunto, a prática, a mecânica, a metodologia da integração por partes, aprendendo assim, então, através desses exercícios, a integrar através deste método.